Quando alguém pergunta qual é a sua idade, responda que não importa. Como assim não importa, Dr. Roque? Os números que aparecem em seu RG e certidão de nascimento são apenas algarismos e respondem por sua idade cronológica, que só mede a passagem do tempo. O que realmente determina a sua idade e revela características é a sua idade biológica, aquela que mensura os anos de envelhecimento e também rejuvenescimento dos seus órgãos, das suas células, da sua mente. Então, pensando nisso, se você pudesse hoje definir qual a idade do seu coração, olhando para a saúde dele, quantos anos o seu sistema cardiovascular teria? O objetivo da aula de hoje é apresentar quais são as ações respaldadas pela ciência que ajudam e muito a rejuvenescer a idade biológica do seu coração. Se você está chegando aqui agora, eu sou o Dr. Roque Savioli, médico cardiologista há quase 50 anos, cardiogeriatra, e nos últimos anos eu tenho investigado e recomendado quais são os pilares que promovem um rejuvenescimento de dentro para fora. Pois, de acordo com a ciência, não há mais dúvidas de que atuar nesses pilares é a forma mais segura de rejuvenescer verdadeiramente as células do seu corpo e, com isso, promover um aumento da expectativa livre de doenças como infarto, AVC, pressão alta, diabetes e tantas outras. Se você souber como aplicá-las, acredite, você pode ter um coração sempre jovem, não importa quantos anos você tenha. E por mais surpreendente que seja, existem passos tão simples como poderosos que atuam diretamente na prevenção do envelhecimento do seu coração. Passo 1. Aprenda a controlar o seu colesterol. Sobre o colesterol, brinco, que ele é como nossos parentes. Existem aqueles colesteróis do tipo bons e existem aqueles colesteróis que não são muito legais, entendeu? Mas o fato é que a palavra colesterol sozinha exige explicações. E você precisa estar bem informado para saber como gerenciar da maneira melhor possível. Primeiro, é importante entender que o colesterol é uma substância essencial para o nosso corpo. Mas existe o bom colesterol, que é o HDL, e o mau colesterol, que é o LDL. O equilíbrio entre o HDL e o LDL é essencial para a saúde cardíaca. O HDL ajuda a remover o LDL das artérias, protegendo o coração. Cerca de 70% do colesterol no sangue vem do fígado e apenas 30% da alimentação. Depois de passar pela circulação sanguínea, o colesterol precisa ser removido novamente pelo fígado para formar a bile. Os níveis de colesterol no sangue dependem, então, principalmente da capacidade do fígado em removê-lo. E isso varia de pessoa para pessoa. LDL, ele pode se acumular nas artérias, levando à formação de placas ateroscleróticas que dificultam o fluxo sanguíneo para órgãos essenciais como o coração, o cérebro, podendo ocasionar infarto e AVC. Já o HDL é o colesterol bom, ajuda na proteção do sistema cardiovascular. Ele ajuda o organismo a eliminar as gorduras, limpando as artérias. O excesso do LDL, que é o colesterol ruim, causa doenças vasculares, porque ele se deposita sem dar sintomas na parede interna das artérias e gradualmente vai formando uma placa chamada ateroma. Esses ateromas vão obstruindo gradualmente as artérias e tudo isso pode acabar causando infarto e o AVC. Leva muitos anos para uma placa de ateroma se desenvolver e com isso provocar infarto ou AVC. Quanto mais avançada a idade, maior o risco. É muito importante, então, manter os outros fatores de risco tradicionais bem controlados. Além dos níveis do LDL, é preciso controlar a glicose, a pressão, parar de fumar, reduzir o peso quando excessivo. Olha aqui, acabei de receber. O que fazer para controlar o colesterol alto? As estatinas são as medicações mais importantes no controle do colesterol. O tratamento adequado reduz a mortalidade.
a cada 40 miligramas por decilitro de colesterol LDL reduzido, a mortalidade por infarto se reduz em 20%. Portanto, quanto mais alto o colesterol, mais importante é o tratamento. Olha, não brinque com esse colesterol elevado, não caia nessas histórias, nessas fake news da internet dizendo que o colesterol alto não é responsável por infarto. Não acredite, são fake news. Agora então vamos para o passo 2, saia do alvo do diabetes. As doenças cardiovasculares são as complicações decorrentes do diabetes que mais levam a óbito. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, até 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 morrem por causas relacionadas a problemas cardíacos. Mundialmente, os índices são superiores aos óbitos ligados ao HIV, tuberculose e câncer de mama. A incidência de complicações cardiovasculares é muito grande no diabetes, devido ao aumento dos níveis de glicose no sangue, que juntamente com o colesterol e a pressão arterial promovem a formação de placas de colesterol que entopem as artérias. Com níveis mais altos de glicose no sangue, várias coisas acontecem. O colesterol torna-se mais agressivo, formando maior número de placas nas artérias coronárias. Além disso, o aumento excessivo da glicose no sangue favorece a maior produção de coágulos, que também podem obstruir as artérias. Quando uma artéria sofre uma obstrução, o coração entra em sofrimento por falta de oxigênio e o tecido sadio morre, sendo substituído por uma cicatriz. Dependendo do tamanho da área afetada, isso pode ser fatal ou pode deixar sequelas irreversíveis, como a insuficiência cardíaca. Eu recebi 3 perguntas que eu quero responder aqui para vocês. Primeira, qual a melhor alimentação para o diabético? E o que é a dieta do Mediterrâneo? A melhor alimentação para o diabético é a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é baseada no consumo de frutas, verduras, legumes, pouquíssima carne vermelha, uma vez por semana só, uso de azeite de oliva, e vegetais de maneira geral, peixes 2 vezes por semana, pelo menos, tá? E frango. Então, isso que constitui a dieta do Mediterrâneo, que é excelente para o diabético. Pesquisas como esta aqui já mostram que a dieta reduz a possibilidade de você se tornar diabético em 93%. Pergunta número 2. É verdade que a beterraba é proibida para o diabético? Ou podemos comer raízes e frutas? Sem dúvida alguma, a beterraba pode ser consumida para o diabético, desde que não se consuma em excesso. Por outro lado, a beterraba até vai fazer bem, porque vai ajudar a controlar a pressão. Então, eu recomendo sempre para meus pacientes e para os meus alunos, tá, usarem a beterraba, fazer aquele suco de beterraba de manhã. Tá? Agora, o diabético precisa tomar cuidado em comer muita fruta, porque a fruta também pode aumentar a glicemia. E segundo, comer produtos que estejam dentro da terra, tipo batata, tipo inhame, batata doce. Então, o consumo desses produtos tem que ser muito moderado. A terceira pergunta está relacionada a alimentos light diet. Quando são indicados? E como devemos investir em alimentos naturais? Olha, alimento diet, alimento light, não deve ser consumido, porque eles tiram açúcar e colocam, no lugar deles, colocam gorduras. Então, quanto menos você consumir produtos processados, ultraprocessados, entre eles está aí os lights, sabe, diets da vida, melhor vai ser. E sempre investir em alimentos mais naturais, sabe? Sempre você investir em frutas, verduras, legumes, isso é a melhor saída. Hoje tem várias dietas que são comprovadas para você reduzir a mortalidade. Uma delas é, além da dieta do Mediterrâneo, que é a dieta padrão internacional, né, que é padrão, inclusive, da Unesco, também você investir em uma dieta plant-based, quer dizer, baseada em verduras e frutas. Agora vamos para o passo 3. Aprenda hoje a controlar a sua pressão arterial. A pressão arterial é considerada uma inimiga silenciosa
e precisa ser acompanhada de perto. É a razão mais comum de AVC, de acidente vascular cerebral, e infarto também. Danifica todo o funcionamento do corpo e precisa ser combatida. Então vamos agora ao Pergunte ao Dr. Roque. Primeira pergunta: como medir a pressão corretamente? Isso deve ser feito em casa? Sim, veja bem. Você adquire um medidor de pressão que tem que ser um medidor de pressão que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então você compra na farmácia aquele medidor, de preferência aquele medidor que você mexe no braço. Tá? E como é que você mede corretamente isso? Primeiro, antes de você começar a medida de pressão, você relaxa, respira um pouco. Faz aquela respiração 4-7-8, sabe? Inspira em 4 segundos, sabe? Segura a respiração em 7, expira em 8. Tudo isso antes de você medir a pressão. Porque a pressão, ela pode subir quando você fica mais emocionado ou não. Então, isso é uma forma de reduzir. Você faz uma medida, tá? Você espera pelo menos aí 5 minutos, faz uma nova medida, espera mais 5 minutos, depois novamente uma medida. E você faz uma média das 3 medidas. Isso realmente vai mostrar o quanto está a sua pressão. E uma outra coisa que eu recomendo, sempre faça a medida na pessoa que está junto com você. A pessoa que não tem a pressão nova, geralmente eu peço para medir num jovem ou coisa assim, para ver se realmente o seu aparelho está bem aferido, né? Seu aparelho está correto. Então essa é a forma. E outra coisa, não fique medindo a pressão o dia inteiro, a cada 5 minutos, ficando medindo a pressão. Tá? Porque pressão, ela varia durante o dia. Então é absolutamente normal essa variação. Quando você está subindo uma escada, a pressão vai estar mais alta. Se você está deitado, repousado, a pressão vai estar mais baixa. Então isso é normal. Segunda pergunta que eu vejo aqui. Existe a pressão arterial emocional ou incentivada pela ansiedade? Sim, sim. É o que eu acabei de falar para vocês agora. Que a pressão arterial, ela sobe mesmo quando a pessoa está mais emocionada. Existe uma patologia que a gente vê no consultório que chama-se síndrome do jaleco branco. O que é isso? A pessoa, quando se submete à medida de pressão, só de saber que alguém vai medir a pressão, geralmente usa um jaleco branco, a pressão sobe. Então eu vejo no consultório. Então quando eu vou medir a pressão, está 18/10, 18/11. Aí você espera um pouquinho, conversa um pouquinho com o paciente, tal, você vai medindo, que nunca deve ser medido uma vez só do consultório. Sempre tem 2 ou 3 vezes. A pressão arterial tem que ser medida deitada, ser medida em pé também, principalmente pessoas de mais idade. E a pressão arterial realmente existe o lado emocional. É por isso, como que eu disse na pergunta anterior, antes de medir a pressão, faça aquela respiração 4-7-8, que aí vai tirar esse componente emocional que pode estar dando um valor de pressão mais alto do que deveria. Terceira pergunta está aqui, ó. Qual o melhor tratamento para pressão alta? Olha, o tratamento da hipertensão arterial é uma coisa muito séria, que todos têm que se preocupar muito, porque se você é hipertenso, tá, você tem uma doença que não tem cura, mas tem controle. Sabe, a gente consegue controlar a hipertensão com medicação. Então você nunca pare de tomar a medicação receitada pelo seu médico por sua conta. Nunca pare. Porque hipertensão é uma doença silenciosa. As pessoas têm hipertensão alta e não sentem nada. De repente, às vezes, o primeiro sintoma já pode ser uma complicação. Então não pare de tomar remédio por conta, não faça que nem as pessoas me dizem no consultório. Ah, doutor, eu vou tomar remédio quando a minha pressão subir. Não faça isso. Porque às vezes, quando você pensar em tomar o remédio, já aconteceu a complicação. Então, medicamento, alimentação, hábitos de vida saudáveis. Alimentação com pouquíssimo sal. Tá? E não é só o sal que você coloca na comida, não. Sabe? Não é aquele sal do saleiro que você tem que tirar da sua mesa. Tá? É o sal que existe nesses alimentos ultraprocessados, esses alimentos prontos, existem nos embutidos. Então tudo isso tem sal.
E o sal aumenta a sua pressão. E terceiro, fazer exercício físico. Isso é importantíssimo, porque a partir do momento que você reduz o seu peso, você melhora a sua pressão arterial. Essas são as dicas mais simples que existem com relação ao melhor tratamento da sua pressão arterial. Então veja só, depois dessas dicas todas, né, eu digo que para você aprender a proteger o seu coração de uma forma verdadeira, eu sugiro que você faça parte do meu grupo de WhatsApp exclusivo. Montamos esse grupo para pessoas interessadas em receber recomendações respaldadas para proteger o cérebro e o coração contra o infarto e AVC. Só quem faz parte desse grupo tem as minhas recomendações sob medidas. E eu reservei um lugar para você nesse grupo. Basta apertar o link que está aqui na descrição.